Espera só um pouquinho, Joaquim. Peraí. Tá. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ivor Prolo. Eu sou o coordenador do projeto de extensão universitária WebMate, Interação e Aprendizagem Online, vinculado ao campus universitário de Nova Chavantina e autorizado pela reitoria da Unemate. O projeto WebMate, ele tem o objetivo de criar um espaço digital de ensino e aprendizagem, capacitação técnico-administrativa, assuntos de utilidade pública com os quais a instituição universitária dialoga. Entre esses assuntos também podem ser da própria universidade, né, bem como da população de Nova Chavantina e região, como também do Brasil. Espaços como esse aqui, né, proposto, eles foram interrompidos pela exigência do isolamento social, né, causado pela pandemia da Covid-19, e o recurso de webconferência com sessão interativa ao vivo, ao webinar, nos parece bem oportuno neste momento. A equipe que integra esse projeto, ela é multidisciplinar e dos segmentos estudantis, profissionais técnicos administrativos e docentes da Unemate, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Neste momento, estamos realizando o nosso primeiro evento, o primeiro ciclo de webinars, funcionalidades, facilidades, questões não faladas e metodológicas na vida universitária. Que acontece nos dias 6 a 15 de julho. Nossa programação ela está recheada com 11 webinars fantásticos. Em nome da equipe do projeto, né, o WebMate, agradeço a cada um de vocês que se inscreveram em nossos webinars, que têm acompanhado a nossa programação. Esperamos que aproveitem ao máximo nossa programação. Confessamos que fomos surpreendidos com volume e diversidade de lugares de inscrições, né? Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos mais de 331 inscrições de pessoas de diferentes lugares desse Brasilzão aí, como do estado da Bahia, Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Roraima, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina e principalmente do estado de Mato Grosso. Curiosamente, tivemos inscrições internacionais, como dos Estados Unidos e Finlândia. Para se ter ideia, as pessoas inscritas são de mais de 70 cidades diferentes. Antes de iniciarmos nossa webinar de agora, né, pedimos que sigam as ações do projeto WebMate no Instagram. Lá postamos os resultados de nosso projeto, assim como os próximos ciclos webinars que faremos. Oportunamente, né, pedimos que apoiem com uma doação, seja 1 quilo de alimento não perecível, produtos de higiene pessoal, ou uma transferência bancária, para o projeto de extensão Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid-19, que é conduzido pela professora da Unemate, Renata Brasileiro. Esse projeto ele atende com cestas básicas famílias em vulnerabilidade socioeconômica do município de Nova Chavantina, Mato Grosso. Em nosso site, né, vocês encontrarão mais informações de como fazer essa doação. Solicitamos que mantenham o microfone e o vídeo desligados, tá? Durante a explanação do palestrante, né? Nesse primeiro momento, vamos escutar, né, o que o palestrante preparou para nós, e no segundo momento abriremos para um espaço de bate-papo, para conversarmos sobre o assunto apresentado. Informamos que até o final do primeiro ciclo webinar, tem um microfone aberto. Informamos que até o final do primeiro ciclo webinar disponibilizaremos todas as apresentações no site. Na verdade, nós já estamos disponibilizando. Depois é só entrar lá e já baixar. Após a PROEC liberar os certificados, esses também ficarão disponíveis em nosso site para baixar. Pedimos para que não se esqueçam de preencher a lista de presença. Disponibilizaremos o link no chat logo mais e ao final da webinar. Basta preencher uma única vez, tá? Agora eu convido ele, que é doutor em genética e biologia molecular, bioinformática, na linha de pesquisa bioinformática aplicada à genética e modelos matemáticos aplicados à ecologia,
pela Universidade do Estado de Mato Grosso, campus Universitário de Nova Chavantina, NEMAT. Desde 2006 é funcionário público estadual, ocupando o cargo de docente na UNEMAT. Desde 2006 desenvolve projetos de pesquisa e extensão de diferentes áreas do conhecimento, onde destacam-se os projetos envolvendo genoma. Sabe o que eu vou... transcriptômica, você me ensina, Joaquim, a falar isso aí, e metagenômica, e mais recentemente os estudos prospectivos dos efeitos antitumorais dos extratos de briófitas em células MCF7. Orienta nos seguintes programas de pós-graduação: Biotecnologia e Biodiversidade da Rede Pro Centro-Oeste, né? Ecologia e Conservação, e Profnit, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Ele, Joaquim Manuel da Silva, para conduzir a webinar Prospecção Tecnológica Mão na Massa. Joaquim, passo a palavra para você. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao Ivor por essa oportunidade, né, foi iniciativa dele, criar esse projeto. Eu acho uma excelente iniciativa, bastante oportuna. Agradecer a apresentação que ele fez, né, e eu vou compartilhar com vocês a minha tela, né, a tela da apresentação. O objetivo, na verdade, é fazer uma provocação um pouco aqui, né? Porque, assim, do meu ponto de vista, toda vez que a gente pensar em começar a desenvolver um projeto, né, seja ele qual for, a gente precisa pensar o que está na praça, né? E falando mais, quando eu falo assim, o que está na praça, né, o que as pessoas estão fazendo, né, o que elas estão desenvolvendo. E mais especificamente, como a nossa linha de trabalho é dentro da universidade, eu desenvolvi esse gosto pela parte tecnológica, né, um pouco pela minha formação, como o Ivor colocou. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje essa questão da prospecção tecnológica. O meu objetivo é mostrar algumas situações práticas, né, por isso que eu coloquei mão na massa. Vou também dar um pouquinho de spoiler do que é essa mão na massa, né, conforme vocês podem observar nessa figurinha. Esse projeto está sendo desenvolvido um pouco por conta da Covid-19, né, talvez, se não fosse a pandemia, o projeto até poderia estar sendo desenvolvido, mas talvez não seria nesses moldes. Então, a parte da mão na massa, nós vamos explorar um pouquinho essa questão da Covid-19. Como o Ivor falou, eu oriento em alguns programas de pós-graduação, e especificamente o programa que tem me proporcionado um pouco essa curiosidade de explorar essa questão da prospecção tecnológica, é o programa de mestrado profissional, que é de núcleos de inovação tecnológica, né, o Profnit. Então, o objetivo do seminário hoje, do webinar, né, é compartilhar com o público aqui alguns conceitos básicos dessa questão de inovação, prospecção tecnológica e gestão do conhecimento, falar desses termos que são empregados e mostrar como que a gente pode fazer essa prospecção tecnológica em bases bibliográficas e em bases de patentes. Então, eu vou trabalhar um exemplo prático de prospecção, usando bases
bibliográficas e patentes também. Tá? Então, a apresentação tá distribuída da seguinte forma, vai ter uma breve introdução, eu procurei preparar poucos slides para a gente fazer a parte de prática, mostrar, né, como essa coisa funciona, acho que é a parte mais interessante. Então, vou falar rapidamente de alguns métodos, né, de prospecção, de possibilidades de pesquisa em dados de patentes. Então, especificamente, de um tempo para cá, eu tenho olhado bastante, né, para essa parte de patentes, para tentar buscar, dentro de uma linha de pesquisa que eu trabalho, né, qual é o estado da arte daquela linha de pesquisa que eu trabalho, o que está sendo desenvolvido, né, quais são as tecnologias de ponta na linha de trabalho que eu pesquiso. Mas isso se estende a qualquer linha de trabalho que você desenvolva, né? Pode ser tecnologias sociais, pode ser, no meu caso, eu tenho bastante interesse na parte de biotecnologia, pode ser na parte de informática. Então, você, com essas bases de dados, você pode ficar antenado no que está acontecendo e no que também é tendência, né? E a parte de mãos à obra, né? A gente vai falar um pouquinho dos dados bibliográficos, passos de busca, vou explorar alguns termos em inglês que a gente precisa ter noção para caminhar com as buscas, porque, invariavelmente, vocês vão perceber, para a gente ter sucesso nas nossas prospecções, nós precisamos trabalhar com bases de dados o mais ampla possível, né? Depois, como é que eu classifico uma patente, o que são famílias de patentes, e depois um espacinho, como o Ivor falou, para perguntas. A inovação, né, quando eu fui para o doutorado, eu voltei com uma ideia de inovação, só que era uma ideia muito restrita, né, e limitada à linha de trabalho que eu fui desenvolver no doutorado. E a inovação, ela é muito mais ampla, né? A inovação, ela vai estar na indústria o que a pesquisa é para a universidade, né? É um processo que torna as organizações mais harmônicas, né? E em todas essas situações, a inovação, ela está nos ajudando a aprender, né? E como aprender. E falando mais especificamente da parte de prospecção tecnológica, então, a palavra prospecção, ela vem lá do latim, que é prospectione, que é a gente ter uma visão sobre o futuro. Então, quando a gente está fazendo prospecção, né, a gente quer ter uma visão do que vai acontecer lá na frente. Tá? Então, quando a gente faz prospecção, é um meio sistemático da gente avaliar, fazer um mapeamento dos principais desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Porque esses desenvolvimentos, eles vão impactar lá na frente a indústria, né? E, consequentemente, acaba impactando a economia, acaba impactando a sociedade, né? E também a gente pode, associado a essa questão de prospecção tecnológica, aliar o processo de inteligência competitiva, que é o que? Esse processo de inteligência competitiva vai propiciar que a gente consiga rastrear, né, informações que ela está espalhada por todo o mundo, né, e hoje essa informação ela é de muito fácil acesso, devido a, principalmente, a facilidade que a gente tem de acessar essa informação usando a internet, e faz com que, se a gente utilizar essa inteligência competitiva, a gente possa encontrar novos nichos de mercado e explorar
esses nichos de mercado? Porque vocês podem ter certeza que essa situação da pandemia, ela incitou o surgimento de novos nichos de mercado, e que as pessoas que conseguiram enxergar um pouquinho lá na frente, antes das outras, tiveram uma visão um pouco mais clara sobre o futuro, elas estão explorando esses nichos, né? E o processo de fazer essa prospecção, né, é você caracterizar tecnologias que são emergentes, como é que eu posso traçar rotas de desenvolvimento. Então, tem uma variabilidade muito grande de métodos de prospecção. Esses métodos podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos, depende do que você quer explorar, mas de forma que uma informação acaba complementando a outra, né? Então, a gente pode associar esses diversos métodos para fazer os estudos prospectivos. Nós temos que alguns autores estabelecem quais são os grupos, né, grandes grupos de estudos prospectivos. São estudos que visam fazer essa previsão de futuro, né, que são chamados de road mapping. Essa parte da inteligência competitiva, que a gente já falou um pouquinho, né, que vai ser um processo sistemático de você coletar essa informação, tratar a informação, analisar, né, ver ambientes que são competitivos, que gerem concorrência, que te auxilie a tomar uma decisão, né, para que você possa atingir as metas que você tem dentro da sua organização. Por sua vez, a parte de inteligência tecnológica, ela também envolve toda essa coleta de informações, tratamento de informações, só que você está pensando em desenvolvimentos científicos e tecnológicos que são externos à sua organização, ou seja, que estão fora do ambiente que você trabalha. E não tem como a gente falar, né, de prospecção tecnológica sem a gente falar de propriedade intelectual. Então, eu vim aprender um pouquinho mais sobre essa questão da propriedade intelectual quando eu entrei no Profinit, que eu tinha uma visão muito limitada, né, dessa questão de propriedade intelectual, e hoje eu sou docente responsável, né, pela disciplina de propriedade intelectual. Então, o que acontece lá? Você tem uma parte da propriedade intelectual que está relacionada à propriedade industrial e uma parte da propriedade intelectual que está relacionada a direitos autorais. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o que a gente vai explorar hoje aqui está relacionado às obras científicas, né, que são os artigos, os livros, toda a produção científica, e isso está relacionado a direitos autorais, e a parte de propriedade industrial, que está relacionado às patentes. Tá? Para a parte de plataformas acadêmicas, nós temos diversas plataformas que a gente pode fazer essa busca, dentro do periódico da CAPES, no Google Scholar, no Web of Science, PubMed, Scopus, Science Direct, Cielo, todas essas são bases científicas que você pode explorar, tanto a parte de artigos, quanto a parte de livros, publicações de uma maneira geral, tá? E também a gente tem a parte de bases patentárias, né? Especificamente para o nosso mão na massa aqui, a gente vai utilizar o Web of Science, privadas, por exemplo, o WIPO, PatentScope, a base de dados de patentes dos Estados Unidos, o INPI, que é a base de patentes brasileira, o Orbit, que vai ser a base patentária que eu vou desenvolver os exemplos, o Web of Science também tem uma parte de base patentária, o SpaceNet, que é uma parte
de base patentária do Escritório Europeu de Patentes, o LACPAT, que é patentes da América Latina, o Google Patentes. Então, dentro desse escopo aqui tem ferramentas que são privadas, né, que você tem que pagar para ter o acesso, e tem ferramentas que são livres. Então, como a gente fala tem essa questão de patentes, né, tá falando sobre patentes, eu tenho que dizer o que é uma patente, porque talvez para várias pessoas que estão assistindo, nunca tenha ouvido falar do que é uma patente, né? Então, a patente é uma concessão que o governo cede, né, para um inventor, acerca para ele ter exclusividade sobre aquela invenção, ou aos seus depositantes, né? E isso é outorgado de forma temporária, e você não tem uma patente mundial, né? Quando você faz um pedido de patente, ela é sempre relacionada a um determinado país. Então, você pode pedir o direito de explorar aquela sua invenção no Brasil, na Argentina, no Paraguai. Então, aonde você quer explorar aquela sua invenção, você tem que fazer esse depósito da patente, né? E os requisitos a patentabilidade é a questão de você tem que ter uma novidade, né? Então, a invenção tem que ser uma coisa nova, não é uma coisa que todo mundo já conhece, né? Não deve ser de conhecimento de outras pessoas, não deve ser óbvia, né? Então, requer que a sua invenção não seja óbvia para um determinado especialista que vai estar avaliando a sua patente. Ela pode ser uma atividade inventiva, que é a propriedade industrial, ou um ato inventivo, que é o que a gente chama de modelo de utilidade, né? E a sua invenção, ela tem que ser, de alguma forma, útil para a sociedade, e tem que solucionar algum tipo de problema. Então, não adianta você ter uma invenção que não é útil para a sociedade, nem soluciona problemas. Então, aí, como eu falei para vocês, o meu foco, ultimamente, tem sido essa questão de explorar as patentes, né? Por que usar essa questão das patentes? Para você não infringir nenhum direito de terceiros, porque você tem toda uma legislação de proteção, para você conhecer o que tem de mais atual, né? Para você fazer possíveis aperfeiçoamentos no estado da técnica que está posto, né? E você conseguir fazer levantamentos sobre empresas, inventores, o que o pessoal está pensando, e você conseguir traçar tendências de mercado ou prever novos produtos, né? De forma bastante simples, essas patentes, elas têm uma classificação inicial, uma classificação internacional, que são indexados, né, por esse IPC, e aí lá, por que eu estou falando disso? Porque quando eu apresentar os exemplos, essa classificação de patentes, ela vai aparecer nesses exemplos. É um sistema hierárquico, né, que funciona tanto para propriedade industrial quanto modelo de utilidade, é utilizado por mais de 100 países e é coordenada pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? Ela tem aí mais de 70 mil campos e grupos. E como é que é estruturado, né, essa classificação de patentes? Ela tem seções, subseções, classes, subclasses, grupos ou subgrupos, né? E dentro dessa classificação, você tem as seções, que são necessidades humanas, operações de processamento de transporte, todas as patentes estão relacionadas a química e metalurgia, têxtil e papel, construções fixas, engenharia, mecânica, iluminação, aquecimento, armas, explosão, a parte de física e a parte de eletricidade. Então, você tem todas essas 8 seções, né? E essas 8 seções são subdivididas, tá ok? Essas informações
você pode ter mais detalhes nos links que o Ivor vai colocar depois, tá? E como eu estou falando em patentes, vou mostrar uma folha de rosto de uma patente, né? Para vocês terem uma ideia, assim. Então, toda patente, ela vai ter um número, ela vai ter essa classificação que eu falei para vocês, né? Então, você pode observar aqui que tem um B, né? Então, o B essa patente está relacionada a operações de processamento e transporte, e ela também tem um C aqui, ela está relacionada à química e metalurgia, tá? Aqui são as identificações, então, essa classificação, quando você acha o número 54, é o título, número 73 são os titulares, 72, os inventores, 57 é o resumo, então, é uma classificação internacional para dados bibliográficos. E aqui você tem toda a parte de dados bibliográficos da patente. Então, isso quando você faz uma busca por patentes, né, naquelas diversas ferramentas que eu mostrei lá, é o que você vai encontrar, basicamente, na folha de rosto. Essa folha de rosto aqui, para simplificar o nosso exemplo, eu peguei uma patente que estava depositada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, aqui do Brasil, uma base de dados de patente brasileira, né? Mas, como eu coloquei para vocês, a gente tem que ter sempre em mente que o nosso objetivo é fazer uma busca o mais amplo possível. E para essa busca ser mais ampla possível, a gente tem que buscar, tanto nas bases bibliográficas, quanto nas bases patentárias, as bases internacionais. E a gente precisa se familiarizar com alguns termos que são utilizados nessas bases patentárias. Por exemplo, a ICNI. A ICNI é o depositante, que é o proprietário dos direitos. Os claims são as reivindicações, são aquilo que você reivindica na sua patente. O número da patente, né, o pedido que vai ser colocado lá no escritório que você depositou a sua patente. Né, o nome do depositante, o código de registro, se essa patente já está disponível, né, para o público ter acesso à patente, porque às vezes tem determinadas patentes que ainda não foi possibilitado, não foi aberto o seu conteúdo para o público. Então, esses termos aqui, que eu estou colocando para vocês, são alguns termos que vão aparecer nas nossas buscas. Então, basicamente, o que eu fiz até agora? Eu dei um panorama, né, básico do que é a prospecção tecnológica. E agora a gente vai para a parte de colocar a mão na massa. Então, como a gente está nessa pandemia, né, a motivação acabou sendo a Covid-19 e o coronavírus, tá? Então, nas buscas que eu vou fazer agora, mostrar nessas ferramentas, né, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar inicialmente essa plataforma, né, base de dados, Web of Science, e depois a gente vai também fazer uma busca numa base de patentes, que é o Orbit. E nós vamos também utilizar essas duas palavras-chave. Eu escolhi essas duas plataformas, né, essas duas bases de dados, por quê? Porque são as plataformas de dados que eu tenho mais familiaridade. Mas a lógica de busca e a lógica de trabalho é a mesma, independente da plataforma que você utilizar. Né? Então, você pode utilizar aquela plataforma que você achar que é mais conveniente ou que você tenha mais familiaridade. Então, como essa apresentação ela vai ficar disponível, vocês vão poder depois buscar por essas plataformas e ver aquela plataforma que melhor
se adequa às suas necessidades aos seus anseios, né? Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma outra tela para a gente partir um pouco para essa parte mais prática, tá? Então, aqui, agora eu vou compartilhar a minha janela do Chrome, tá? Nessa parte que eu coloquei para vocês, que eu deixei alguns links, né? Então, o que eu vou utilizar? Como eu percebi que nós temos, dentro do nosso público, né, diversos acadêmicos, então, principalmente os acadêmicos da Unemat, aqueles acadêmicos que possuem um e-mail, né, que é @unemat, você pode utilizar esse serviço do Periódicos da CAPES, que é você fazer o acesso remoto, né, a essa base de dados. O acesso remoto significa o quê? Você não precisa estar na universidade para utilizar essa base de dados, tá? O que você pode fazer? Então, eu deixei um link lá, que é um tutorial, né, para você fazer o acesso remoto via essa rede café do portal de periódicos da CAPES. Tá, e como que você faz isso aí? Então, você acessou o link lá. Então, tem diversas instituições que são associadas a essa comunidade acadêmica federada aqui. A Unemat é uma delas. Então, se eu coloco aqui o Unemat, eu clico aqui no Unemat e vou pedir para fazer o acesso remoto, né? Aí vai me aparecer essa página aqui, eu tenho um login, né? E tenho uma senha, tá? Opa, coloquei a senha errada. Então, aqui, eu vou acessar remotamente o Periódicos da CAPES. Dentro desse Periódicos da CAPES, como eu falei para você, é uma base de dados, né? Então, você pode fazer busca por assunto, você pode procurar periódicos, você pode procurar livros. No meu caso específico, eu vou procurar pelo Web of Science, que é a base de dados que eu quero fazer a minha busca, tá bom? Então, cliquei aqui, ela vai aparecer aqui para mim, tá certo? Então, aqui, eu vou clicar no Web of Science, ela vai abrir uma outra janelinha, tá? Então, aberta essa janelinha aqui, vocês vão observar que eu tenho diversos campos para fazer a minha busca, tá? Então, eu vou explicar rapidamente, né, um pouquinho sobre como eu posso fazer essa minha busca. Então, aqui, eu estou numa pesquisa básica, né, eu vou pesquisar, a base de dados, ela foi estabelecida desde 1945 até 2020, aqui eu vou colocar as palavras-chave, então, no meu caso, a primeira busca que eu vou fazer é relacionada à Covid-19. Então, eu posso escolher pesquisar por tópico, autor, título, né? Essa palavra-chave, ela vai estar no tópico. Quando eu pesquiso por tópico, ele vai me dizer aqui, ó, tá vendo, ó? O tópico significa que ele vai pesquisar essa palavra no título, no resumo, palavras-chave, autor, keywords plus. Então, é uma busca mais ampla. Se eu colocar, por exemplo, por título, né, então o título ele vai procurar no título do artigo, no título do anal, do livro, etc, etc. Então, a primeira busca que a gente vai fazer aqui é por tópico, né? Então, se eu olhar aqui, né, qual é a produção bibliográfica que eu tenho relacionada à Covid-19, que a palavra-chave Covid-19 aparece em tópico, né? Então, eu tenho aqui 12.621 documentos, né?
Eu posso voltar aqui na minha pesquisa, e se eu limitar essa pesquisa, por exemplo, eu quero ser mais específico, né? Eu quero que o COVID-19 apareça no título do documento, né? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou deixando a minha busca mais restrita, né? Então, eu eliminei praticamente mais de 2.000 documentos aqui, que o resultado da busca caiu para 10.469, tá certo? Eu posso, por exemplo, né, aqui ordenar essa busca por número de citações. Então, quais são os artigos, os documentos, né, relacionados à COVID-19 mais citados, né? Então, eu tenho aqui um artigo que foi publicado em março de 2020 na revista Lancet, e ele já foi citado por outros 790 artigos, né? Então, só para exemplificar para vocês aqui, então, quer dizer, se eu estiver procurando, eu quero saber o que tem de mais importante, né? O que o pessoal está pensando, né, sobre o Covid-19, eu posso utilizar essas estratégias. E por que esse artigo é muito citado? Porque ele está fazendo referência aos primeiros casos que foram relatados da Covid-19 lá na China, em Wuhan, tá? Eu posso voltar aqui para minha pesquisa, né? E eu falei para vocês que eu queria utilizar duas palavras-chave, né? Então eu vou utilizar aqui agora o coronavírus, certo? E aí eu vou pesquisar essas duas palavras-chave. Então tem que aparecer quando eu vou fazer buscas, eu tenho os conectores, né? Esses conectores são os conectores booleanos que eu posso dizer. Se eu quero que tenha as duas palavras, então eu uso e. Se eu quero que tenha uma palavra ou a outra, eu uso or. Ou se eu quero que tenha uma palavra e não a outra, eu uso o not. No nosso caso aqui, eu vou fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, né, que eu vou usar o OR, porque daí pode aparecer no tópico o COVID-19 ou o coronavírus, tá? Então, quantos documentos eu vou encontrar aí, né? Então, de novo, você vê que eu encontrei 27.000 documentos, então o número de documentos aumentou. Por que esse número de documentos aumentou, né? Aumentou, por quê? Porque eu estou permitindo que seja uma palavra ou a outra. Se eu voltar aqui na minha pesquisa e colocar, por exemplo, and, o que vai acontecer? A minha busca vai ficar mais restrita, porque vai ter que ser uma coisa e a outra, tem que aparecer as duas coisas. Então, percebam que agora eu tenho 4.859 documentos. Então, para exemplificar uma busca um pouco mais restrita, eu vou procurar por essas duas palavras e eu vou procurar... essas duas palavras, elas têm que aparecer simultaneamente no título da publicação. Ok? Então, percebam que agora eu limitei a minha busca em 937 documentos. Por quê? Porque às vezes eu posso estar interessado única e exclusivamente em ver o que está saindo relacionado à Covid-19 e à pandemia. Como é que eu vou saber disso, né? Então, aqui eu tenho uma ferramenta que ela se chama Analisar Resultados. Então, eu clico nela aqui, no Analisar Resultados, e vou observar que a plataforma, ela vai fazer algumas análises para mim, né? Dentro daqueles documentos, ela está me dizendo assim, ó, quais são as principais categorias que estão aparecendo naquele documento, né? Então,
essa parte de medicina geral, doença infecciosa. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho aqui 114 registros que estão relacionados com doença infecciosa. Aqui tem a parte de radiologia, porque também a gente viu noticiando que a Covid-19 acaba atacando os pulmões, então deve ter gerado muitas pesquisas relacionadas a essa questão de ver o perfil, né, de como estavam os pulmões desses infectados pela Covid-19. E para mostrar para vocês que esse assunto é bastante atual, é que todos esses documentos, esses 937 documentos, eles foram publicados agora em 2020. Então, assim, tem uma série de outras características, né, que eu posso explorar dentro dessas ferramentas. Uma delas aqui, por exemplo, é eu procurar quais são as universidades que são pioneiras ou que têm desenvolvido mais estudos relacionados à Covid-19, né? Então, eu tenho aqui a universidade, deve ser na China, né, a Universidade de Londres, a Universidade de Verona, aqui na Itália, a Universidade da Califórnia, a Universidade de Wuhan, né? Então, você percebe o seguinte, qual é o objetivo, né, do que eu estou mostrando para vocês aqui? A gente está fazendo uma prospecção utilizando essas duas palavras-chave. E essa prospecção, ela poderia ser feita com qualquer tema que você tenha interesse, né? Pode ser com tema de educação, pode ser com tema de inovação, biotecnologia. Então, e você vai procurar o seguinte, qual é o estado da arte, né? O que o pessoal está pensando, o que está sendo publicado com o tema que eu tenho interesse. Por que que isso é importante? Porque pode ter algumas perguntas que você está pensando que elas já foram respondidas e você não vai perder tempo, né? E pode ter situações que você pode incrementar essas suas perguntas ou pensar em outras perguntas baseadas em outros trabalhos. Então, isso aqui é um pouquinho só para explorar uma parte das ferramentas bibliográficas. Como o nosso tempo é curto, e eu também quero explorar a questão do Orbit, né, que é uma plataforma Web of Science, eu falei para vocês que você pode utilizar o Web of Science tanto para fazer buscas de bibliografia quanto buscas patentárias. Aqui no webinar, eu vou usar o Web of Science apenas para buscas bibliográficas. E para buscas patentárias, eu vou utilizar o Orbit, né? Então, o Orbit, eu consigo utilizar o Orbit por conta que os professores que estão vinculados ao mestrado Profinit, eles têm uma licença, né, para poder utilizar o Orbit. A interface dele, basicamente, é a mesma comparado à interface do Web of Science. Então, você tem os campos lá para você utilizar as palavras-chave, as classificações, os nomes. Você tem busca simples, né, uma busca avançada. Então, eu vou trabalhar com essa parte da busca avançada. Então, eu vou começar com Covid-19. Tá? O que está que aparece aqui, né? Então, eu quero que o banco de dados procure a palavra Covid-19 em patentes, né? No título, no resumo e na descrição dessas patentes. Beleza? Então, vamos ver o que é... Opa! Nenhuma. Né? Então, o que acaba acontecendo? Será que essa é a melhor palavra-chave para mim procurar por patentes? Então, vou voltar aqui na minha busca e vou trocar o Covid-19 por coronavírus. Beleza?
Então, da mesma forma, vai buscar no título, no abstract, na descrição. Então, vamos fazer uma busca aqui, vamos ver o que acontece. Demora um pouquinho, às vezes. Opa, agora já ficou um pouco mais interessante. Por quê? Porque ele me retornou aqui 14.446 famílias de patentes, né? Só que o que acontece aqui, ó, tem canino, né? Começou a aparecer umas coisas que às vezes não é o que eu tô interessado. Eu quero olhar coisas que estão relacionadas com humanos, né? Então eu vou vir aqui, vou voltar no meu menu de busca e vou ser um pouquinho mais específico, né? Então eu quero que apareça coronavírus e também apareça humano, né? Então, vou procurar por patentes que estão falando de relacionada a coronavírus e essa questão de relacionada a humanos. Então, clico aqui, né, no search novamente, tá? Opa, foi para 12 mil resultados, tá? Aí você vai falar para mim assim, olha, mas apareceu aqui canino ainda, estranho, mas não funcionou muito bem essa sua busca, não. Mas é que a gente tem que lembrar que a palavra coronavírus e humano, ela vai aparecer naquelas 3 situações que eu falei lá para vocês. Pode estar no título, no resumo e na descrição. Então, pode ser que o human está aparecendo em algum daqueles outros 2 campos, além do título aqui, tá? Então, o que o Orbit permite fazer, né? Então, eu tenho aqui uma primeira descrição, né? E eu posso tentar olhar, né? A prospecção é isso, olha, o que está acontecendo com esse assunto que eu tenho interesse. Né? O assunto que eu tenho interesse especificamente hoje é coronavírus e o que está sendo desenvolvido para humanos, né? Para essa questão do coronavírus. Então, eu posso selecionar todos esses documentos aqui e utilizar aquela mesma ferramenta que a gente estava utilizando anteriormente, que é o quê? Olhar para como é que está essa distribuição dessas patentes, número de depósitos, quem depositou patente, quem são os principais players, né? Quem está depositando patente relacionada a coronavírus. Então, eu venho aqui, né, tem uma ferramenta que é uma ferramenta para analisar essa parte de famílias de patentes, né? Então, às vezes demora um pouquinho aqui para ela fazer um resumo, né? Porque, afinal, são mais de 12 mil documentos, né? Que ele vai fazer um resumo inicial para a gente. Então, aqui já dá para a gente ter uma visão um pouco geral, né, do que está acontecendo com essas 12 mil patentes, né? Então, eu tenho 4.500 patentes que estão mortas, né, perderam a sua validade, né? Aqui eu tenho são 3 mil e poucas patentes que estão esperando o resultado. Aqui já são as patentes que foram concedidas, né? Aqui são os domínios, né? Então, as pessoas que estão depositando patente relacionado a esse assunto, o que predomina? O que já era de
se esperar aqui, tá vendo? A gente tem uma parte considerável que é relacionada à farmacêutica, parte de biotecnologia, né? E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é assim, ó. Aqui a gente tem um histórico de depósitos de patentes. Aqui tem um recorte temporal, né, que é nos últimos 20 anos. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? A gente está falando de Covid-19, de coronavírus, da pandemia agora, só que o coronavírus, ele já é conhecido de longa data, né? Então, já vem sendo desenvolvidos diversos estudos relacionados a essa questão do coronavírus. E isso vem demonstrar o quê? Pelo número de patentes que estão sendo depositadas. Então, a gente teve aqui, por conta da, tá vendo aqui, ó, da 2019, né? Poucas patentes, aqui o número cresceu, né? Por conta dessa questão da pandemia. A outra coisa que eu posso olhar é o seguinte, bom, quem são os depositantes, né? Quem são os principais players que estão depositando patentes? Então, vocês vão observar aqui, ó, que são aqui, ó, são 2 laboratórios farmacêuticos, né? Essa AstraZeneca aqui, ela é um conglomerado de laboratórios farmacêuticos, a Novartis também. Aqui a gente já tem o Departamento de Saúde americano, Universidade da Pensilvânia, o Cellex também é um conglomerado de indústrias farmacêuticas, se não me falha a memória, Universidade da Califórnia. Então, você percebe o seguinte, é uma ferramenta que ele te dá a ideia do que está acontecendo com a tecnologia que você quer explorar. Onde é que são os mercados potenciais, por exemplo? Onde é que essas patentes estão sendo depositadas? Porque você depositar uma patente também tem um custo, né? Então, você percebe aqui, boa parte é nos Estados Unidos, na China tem muita coisa, na Rússia, e você vê aqui, olha, não tem muita coisa aqui na África, não tem muita coisa aqui, ó, tipo no leste europeu. Por que isso? Não sei se vocês já ouviram falar que, assim, são países, né, que, de certa forma, são pobres, né? A grosso modo, infelizmente, E, no final das contas, o pessoal quer explorar essa questão das patentes. Tem um interesse econômico por trás disso, né? Então, pessoal, o que acaba acontecendo assim? Essas ferramentas, elas têm são diversas funcionalidades, né? Eu vou explorar apenas mais uma para, se tiver alguma pergunta, né, dá tempo de fazer essas perguntas, que é, por exemplo, bom, quem são os principais inventores? Né? Então, aqui você tem essas pessoas que são os principais inventores que depositaram patentes, né? Então, a gente tem esse senhor aqui, né? Samta Han. Bom, quem que é esse cara? Né? Aí, eu posso, por exemplo, pensar o seguinte, será que esses principais inventores são os caras que têm publicado mais artigos? Né? Vamos supor, né? Pensar numa situação como essa. Correlacionar essas informações, né? Será que essas empresas que estão depositando patentes, elas têm parceria com as universidades? Todas essas ferramentas, né, que no caso aqui eu estou mostrando 2 para vocês, elas podem nos propiciar responder essas questões. Então, quando a gente está pensando nessa busca em fazer prospecção tecnológica, a gente está pensando em buscar o estado da arte, né, do que está acontecendo com o assunto que a gente tem interesse, tá bom?
Então, para ser bastante rigoroso, tentar ser rigoroso, né, com o tempo, né, eu vou voltar na minha apresentação, tá? Para, basicamente, finalizar o que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Eu sei que ficou um pouco corrido, é bastante coisa para falar, mas é para dar um gostinho, né, para vocês do que é prospecção tecnológica e para vocês pensarem um pouquinho quando forem desenvolver os seus próximos projetos. E daí, se tiver alguma pergunta, eu fico à disposição para responder essas perguntas, tá bom? Então, é isso aí, Ivor. Eu tinha até às 8 para falar, eu acho que tem alguns minutinhos aí para quem quiser fazer pergunta, tá bom? Beleza, obrigado, Joaquim, pela explanação aí, muita coisa interessante de pesquisa. A gente utiliza bastante isso também para pesquisas de base de dados, os artigos, né? Usa bastante, né? Mas você pegou aí a vertente aí também para prospecção, né, tecnológica, e que é interessante para a gente também ter acesso. Então, pessoal, fica aberto. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, fazer o comentário, pode fazer a pergunta já diretamente ao professor Joaquim. Se quiser escrever no chat, na lateral direita aqui, vocês podem escrever. Quer dizer, no meu computador aparece na lateral direita, mas no celular aparece embaixo, tá bom? Aí deixamos esse espaço aberto para vocês. Joaquim, a Fabiane aí tá fazendo uma pergunta aí. Se você quiser Não, ler... Fabiane, a Fabiane perguntou o seguinte: só temos acesso a esses programas se estivermos vinculados a alguma instituição de ensino superior? Não, Fabiane, por exemplo, a gente pode utilizar as ferramentas do Google. Então, o Google Scholar, você pode fazer prospecção utilizando o Google Scholar, você pode fazer prospecção utilizando o Google Patentes, você pode fazer as suas buscas entrando no site do INPI, se você estiver interessado em fazer busca por marcas, por software, por patentes, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, tem várias ferramentas que estão disponíveis e elas também permitem que você faça esses gráficos, né? Provavelmente, às vezes, você vai conseguir fazer, talvez, você vai precisar utilizar, por exemplo, o Excel para fazer alguns gráficos, né? Você não vai ter isso automatizado, dependendo da plataforma que você for utilizar. Mas você consegue extrair toda essa informação. Naqueles links que o Ivor vai disponibilizar, tem uma série de plataformas lá que você pode utilizar para fazer isso. Como eu falei inicialmente, dependendo do que você quer trabalhar, o mais interessante é você fazer a sua busca o mais ampla possível. Mas se você estiver interessado em resolver, às vezes, um problema mais local, uma tecnologia um pouco mais local, você pode utilizar as bases de dados nacionais para você fazer esse seu levantamento, né, que facilita, vai estar em português, e você começa a ter esse contato inicial. A lógica de busca acaba sendo a mesma, tá? Boa noite a todos. O Ivor, também, para aquelas pessoas que ficarem curiosas e, de repente, quiser aprofundar, né, sobre o assunto, também
me coloco à disposição, né, para responder outras questões depois do webinar. Esse tema é um tema que eu gosto bastante. Depois que eu falei para vocês, assim, especificamente do Covid-19, porque foi uma motivação, né? A gente está nessa questão da pandemia. Mas, gente, assim, essa questão de tecnologias sociais tem tanta coisa legal sendo desenvolvida, tanta coisa legal para você olhar, porque às vezes o que eu acho interessante de você fazer essa busca é o seguinte: às vezes você tem um insight, você fala assim, puta merda, essa é uma ideia massa, né? Só que às vezes alguém já pensou nessa sua ideia, já resolveu o seu problema, e se você não faz essa busca, às vezes você fica perdendo, você perde tempo. Uma outra coisa interessante de se falar sobre essa questão de prospecção tecnológica é que você sempre tem que pensar, quando você está pensando, você faz prospecção para inovar, né? Então, o mais interessante quando você está interessado em empreender e inovar, é você estar ouvindo o outro, saber qual é a dor do outro, para você pensar em soluções para essa dor do outro, né? Então, isso aí às vezes é um pulo do gato, né, para você que quer empreender, para você que quer inovar, né? Ser bastante observador, né? Porque a inovação tecnológica, ela não é necessariamente uma coisa que você vai desenvolver dentro do laboratório. Como eu falei no início do webinar, quando eu voltei do doutorado, eu vim com um negócio assim, inovação tecnológica, é um negócio a inovação tecnológica é muito mais ampla, se o Ivor me permite, assim, eu vou contar uma história bem rapidinha, que é assim, tem um frigorífico, ele tinha um problema que era carregar você coloca aqueles caixa de congelados dentro de um carrinho para levar, para carregar no caminhão, vamos supor. E o problema era o cara ficar abaixando, né, para pegar essas caixas. Então, o frigorífico levou isso para o problema, para para universidades, para um monte de lugar. E os caras proporam um monte de coisa de automação para resolver esse problema que custava milhões. O pessoal levou esse problema para o Senai, aqui do Senac, se não me falha a memória, do Mato Grosso. Você sabe como é que o menino resolveu esse problema? É um menino, acho que de 15, 16 anos. Ele pegou o carrinho, cortou o fundo do carrinho, botou uma mola. A hora que o cara coloca a caixa, o peso abaixa a mola. Conforme o cara vai tirando as caixas, suspende, diminui o peso, né? E as caixas vão subindo. O menino foi contratado pelo frigorífico, resolveu um problema que a solução custava milhões e o menino resolveu com uma solução bastante simples como essa, entendeu? Então, assim, foi um exemplo de inovação que eu falei assim, pô, simples, né? Não era tão simples, né? Porque quem foi contratado para resolver o problema não deu essa solução. Então, assim, só para motivar um pouco vocês. Legal. Muito bom, Joaquim. Joaquim, só tira a sua apresentação para nós te vermos. Tá. Se puder. E temos mais duas perguntas daí. Se você quiser, eu posso ler para você. Se você quiser ler e continuar conversando, fique à vontade. Tá, deixa eu ver aqui no chat. Algumas plataformas já vêm com a referência do próprio artigo já pronta. Esta também vem. Bom, Jefferson,
O que acontece é assim, quando você faz essas buscas, nem todo, quando você acha o artigo, mas nem sempre o artigo está disponível para você fazer o download, né? Então, tem situações que você consegue fazer o download do artigo, tem situações que você não consegue fazer o download. Mas, depois o Ivor pode compartilhar aí também, tem um site que se propõe, né, a universalizar essa questão da produção científica, e é muito controverso, né, mas a gente acaba fazendo uso dele, que é o SciHub, né? Então, é um site que se você tem um título do artigo, se você tem um identificador do artigo, você coloca lá e geralmente ele consegue achar o artigo para você. André, essa questão do registro de patente, aqui no Brasil demora bastante. Tá? Tem o pessoal do NPI sempre utiliza um termo lá que é recorrente, tem um tal de um backlog lá, que você deposita, né, a patente até eles analisarem e conceder a patente. Dependendo do que for, tem patente aí que demora cerca de 20 anos para ser concedida, entendeu? Mas, de qualquer forma, o seu direito de exploração daquela patente, a partir do momento que você faz o depósito, ele está garantido. Uma outra coisa que tem que ter bastante cuidado quando você começa a desenvolver um projeto que você vislumbra que ele pode se tornar uma patente, é a questão de publicação, né? Então, você tem que tomar cuidado de não publicar resultados que você vai utilizar lá na patente em congressos, em artigos. Por quê? Porque no processo de patente, quando você submete a sua patente, é feito o que eles chamam de busca de anterioridade. Então, se em algum momento, nesse processo de busca de anterioridade, eles acharem algum resumo, algum material que faz referência ao seu depósito de patente, praticamente você já perdeu. É claro que, assim, eu estou falando de maneira bem simples, né? Tem uns prazos que você pode publicar os artigos, submeter os resumos, que você tem garantido em lei um prazo para você submeter a patente, né? Mas o que geralmente os especialistas dizem é assim, é você tomar cuidado com essa questão de publicar resultados que você vai querer patentear depois. Assim, só em termos de curiosidade, o que acontece? Dentro da indústria farmacêutica, indústria química, tem departamento lá onde tem pessoas que elas única e exclusivamente vão para os congressos para ver o que o pessoal está apresentando, porque se for um resultado promissor, o cara pode ir lá e continuar desenvolvendo aquele projeto. Por quê? A gente sabe que dentro da universidade, a gente tem as nossas limitações financeiras. Então, às vezes, para uma indústria farmacêutica, o cara olhar e falar assim, pô, isso aqui tem potencial para o mercado, eu vou desenvolver. O cara te atropela. E você não tem nem como exigir direitos sobre aquilo, por quê? Porque você deu publicidade, né, aos seus resultados. Espero ter respondido as questões. É isso aí, Prolo. Tá sem áudio. Opa, beleza. Aí. Obrigado aí, Joaquim. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vamos aproveitar o professor Joaquim, porque a Lorena, né, Joaquim, aí atrás, está pedindo já a sua atenção aí, né? Na verdade, ela deu uma aparecidinha aqui, né?
Obrigado aí, Joaquim, pela explanação, por ter acreditado nesse projeto aí desde o início. Joaquim é um parceiro aí de longa data Na e eu acho verdade, nós somos amigos desde 2005, né, Igor? que tem 15 anos já, hein? Uma E, vida. e projetos, né, Joaquim? A gente tem vários projetos Aham. aí também desenvolvendo. Nós temos aí um projeto de uma cervejaria artesanal, né, Joaquim? Inovação tecnológica. Quem sabe a gente faça aí uma webinar aí sobre uma inovação da cervejaria aí, fabricação de cervejas. É um hobby, E, né? e acho que é isso aí. Aí, pessoal, Eu, assistir. Pode falar. Então é só assim, eu gostaria de agradecer todos que ficaram aí até o final. Tem muita coisa para falar, né? Então às vezes fica um negócio meio atropelado, porque é muita informação. Mas o objetivo da webinar é justamente dar esse V0, né, para vocês pensarem um pouquinho sobre essa questão da prospecção tecnológica. Beleza, muito obrigado. Nós que agradecemos você aí. Agradecemos a todos. Muito legal ver aí pessoas que acompanham a gente também, que foram educadores nossos, né? Então é muito gratificante também aí. Obrigado mesmo aí. Beleza. Beleza, Joaquim, eu vou interromper a gravação